A história que vamos conhecer hoje é impressionante. É um testemunho pessoal contado em primeira pessoa por um dos reis mais poderosos de toda a antiguidade, Nabucodonosor, da Babilônia. Ele mesmo fez questão de registrar e compartilhar essa experiência com todo o seu vasto império. E são as palavras do próprio rei que vão nos guiar nessa jornada. Veja bem, ele não tenta esconder nada. Pelo contrário, a intenção dele com esse decreto era que todo mundo soubesse o que aconteceu, desde o auge do seu poder até a mais profunda e inimaginável humilhação. Para a gente entender essa jornada completa, vamos seguir a própria estrutura do relato dele. Começamos com os avisos que ele simplesmente ignorou. Depois, vamos mergulhar nesse sonho aterrorizante e na interpretação corajosa de Daniel. Em seguida, a gente vai testemunhar a queda do rei, a sua restauração e, no final, as lições que essa história toda nos ensina. É importante entender que antes desse sonho que mudou tudo, Deus já tinha, de várias formas, tentado chamar a atenção de Nabucodonosor. O que aconteceu com ele não foi um julgamento do nada, foi, na verdade, o ponto final de uma série de convites que foram ignorados. Pense bem, primeiro Deus colocou pessoas de fé, como Daniel ali, bem do lado dele. Depois, em um outro sonho, Deus já tinha mostrado que todos os reinos deste mundo um dia caem, mas o reino dele é para sempre. E de uma forma espetacular, Deus mostrou o seu poder ao salvar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha em chamas. Em todas essas vezes, Nabucodonosor ficou impressionado, até chegou a louvar o Deus de Daniel, mas o coração dele, o orgulho dele, continuavam o mesmo. E aí chegamos ao momento decisivo. O texto bíblico diz que o rei estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Ele estava no topo do mundo, se sentindo seguro, poderoso. E é justamente nesse momento de tranquilidade que um sonho vem e tira completamente a paz dele. No sonho, ele vê uma árvore gigantesca, no centro de tudo. A altura dela era tão absurda que chegava até o céu, e ela podia ser vista de qualquer lugar do planeta. Era uma imagem de poder absoluto, de domínio total. E essa árvore era uma fonte de vida para todo mundo. Tinha folhas lindas, frutos para todos, os animais descansavam à sua sombra, os pássaros faziam ninhos nos seus galhos. Era basicamente o símbolo de um império que protegia e sustentava o mundo inteiro. E então, a virada. Uma figura celestial, descrita como um vigia, um santo, desce e dá uma ordem terrível. Derrubem a árvore, cortem tudo, espalhem os frutos. Mas, e aqui está o ponto-chave, o tronco e as raízes deveriam ser deixados na terra, presos com correntes. Ou seja, mesmo na destruição, havia um plano de preservação. Bom, como sempre, Nabucodonosor chama seus magos e adivinhos, mas ninguém consegue decifrar o sonho. Então, por último, Daniel é chamado. E diz o texto que Daniel ficou ali chocado por quase uma hora, totalmente perturbado com o significado daquela visão. Mas, mesmo aterrorizado, ele falou a verdade para o rei. E a interpretação de Daniel é de uma clareza que assusta. Ele vai direto ao ponto sem rodeios. A grande árvore, com toda aquela glória, era o próprio rei Nabucodonosor. A ordem para derrubá-la era um decreto de Deus. E o tronco que sobrava era o sinal de esperança, de que o reino seria devolvido a ele, mas só depois que o rei reconhecesse quem de fato governa sobre tudo e todos. Mas Daniel não só interpreta, ele dá um conselho. Ele oferece ao rei uma saída, uma chance de talvez evitar o julgamento. E o caminho era o arrependimento, mas um arrependimento real, com ações concretas. Praticar a justiça e ser misericordioso com os oprimidos. Era um chamado por uma mudança total, de coração e de governo. A grande questão é, será que o rei ouviu o conselho? Pois é, a resposta nos leva direto ao cumprimento da profecia. A chance foi dada, mas o orgulho falou mais alto. E aqui a gente vê a paciência de Deus de uma forma impressionante. Passaram-se 12 meses, um ano inteiro de oportunidade para o rei refletir e mudar. Mas no final desse tempo, o orgulho dele chega ao limite, e no exato momento em que ele se exalta, o juízo divino vem, de forma imediata. Foram essas palavras que selaram o destino dele. Caminhando pelo seu palácio, admirando aquela cidade magnífica, ele atribui tudo a si mesmo. Eu edifiquei, com o meu poder, para a minha majestade. Ele se colocou como o centro de tudo. O texto diz que a palavra ainda estava na boca do rei quando a voz do céu se manifestou. A humilhação foi total, imediata. Ele foi expulso da sociedade, e a mente dele foi alterada.
ele passou a acreditar que era um boi. O homem que se achava um deus foi rebaixado à condição de animal. Ele comia capim, dormia ao relento e seu cabelo e unhas cresceram de forma descontrolada. Deus atingiu em cheio a raiz do orgulho dele. Mas por mais terrível que tenha sido, essa humilhação não era o fim. Ela tinha um propósito muito claro e uma duração definida. O objetivo não era destruir o rei, mas quebrar o orgulho dele para poder salvá-lo. O sonho já tinha avisado que 7 tempos passariam sobre ele. A maioria dos estudiosos concorda que isso significa 7 anos. 7 anos vivendo como um animal, até que a lição fosse finalmente aprendida. E então, o ponto da virada. No final dos 7 anos, ele faz algo simples, mas que muda tudo. Ele levanta os olhos para o céu. Até aquele momento, o olhar dele era para baixo, para a terra, para suas próprias obras. No momento em que ele olha para cima, reconhecendo um poder maior, o entendimento dele volta. E a primeira coisa que ele faz é bendizer a Deus. E a restauração foi completa. Seus conselheiros o procuraram, ele voltou ao trono. Sua honra e majestade não apenas retornaram, como foram aumentadas. Isso mostra que o objetivo de Deus nunca foi a ruína, mas a redenção que vem através da humildade. Então, o que a gente tira dessa história tão extraordinária? O relato de Nabucodonosor não é só uma história antiga. Ele está cheio de lições poderosíssimas que valem para qualquer época. Essa história nos deixa algumas lições muito claras. Primeiro, Deus é soberano. Ele põe e tira reis do poder. Segundo, o orgulho é um caminho extremamente perigoso que sempre leva à queda. Terceiro, a humildade é o único caminho para a verdadeira exaltação. E por fim, uma esperança incrível. Se o homem mais poderoso e orgulhoso do mundo pôde ser transformado, então ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A história de Nabucodonosor nos deixa com essa pergunta no ar. O que acontece quando o orgulho humano bate de frente com a soberania divina? É um lembrete para sempre de que todo o poder e toda a glória pertencem, no fim das contas, ao Rei dos Céus. O único que, nas palavras do próprio Nabucodonosor, pode humilhar os que andam na soberba.